Bom dia, queridos! E aí, sextou, hein? Já vi ali no chatzinho ali que a galera disse que eu escolhi a sexta-feira só para dizer o sextou. E é mesmo, hein? Sextou, gente. Maravilha. Já estava acompanhando o chatzinho no começo ali, queridos. E aí eu estava vendo ali que tem umas perguntas interessantes ali. Primeiro, se vocês já leram Capitães da Areia. Essa é clássica, hein? Ou então se a gente vai ter aula de verbo. Pô, gente, aula de verbo. Plena quarentena, aula de verbo já foi, cara. Beleza? Falando nisso, gente, nós vamos começar um assunto novo, tá? Nós vamos trabalhar um assuntinho bacana aí chamado classes gramaticais. E a gente vai trocar uma ideia então nessas duas aulinhas de hoje. Nessa sexta-feira chuvosa aí, boa pra gente assistir uma aulinha de português 7h30 da manhã. Classes gramaticais, gente, é um assunto muito interessante, tá? Um assunto bem assim, vamos dizer, um assunto que serve de base para outros assuntos depois, tá? Então a gente vai ter que ter uma atenção especial para essa partezinha de classes gramaticais. O prof tá atento ali ao chat, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, por favor, vocês mandem ali, o prof, assim que conseguir, vai lá, dá uma olhadinha, responde na medida do possível. Fechou? Vamos junto então, tá, queridos? Nós vamos agora até umas 8h15, mais ou menos. Vamos fazer uma breve pausa ali para a gente vir para outra aula, para vocês trocarem lá o link e aí acompanharem a segunda parte desse assunto aí, chamado classes gramaticais. Podemos começar então? Então, maravilha. Queridos, olha só. Quando se fala em classes gramaticais, a primeira coisa que eu me lembro é de uma história antiga da época que eu estudava, né? Quando era criança eu estudava lá. Que a gente aprendia classes gramaticais de uma maneira lúdica, digamos assim, né? De uma maneira mais brincadeira. Na época, gente, isso parecia interessante, porque criança, né? Achava aquilo legal, achava aquilo uma coisa bem mais dinâmica, mas na verdade, gente, tinha um grande problema. Como que a gente aprendia classe gramatical nessa época de criança aí, quando eu me lembro dessa situação? A professora mandava a gente recortar, queridos, palavrinhas de jornais ou revistas, colar no nosso caderninho e indicar a classe gramatical dessa palavra. Então a gente tinha lá no nosso caderninho, né, substantivos, adjetivos, artigos e tal. A gente ia lá na revista, no jornal, recortava as palavrinhas, colava naquelas respectivas colunas ali e indicava, não, isso aqui é um artigo, isso aqui é um substantivo e tal. O problema, gente, dessa brincadeira, digamos assim, né, dessa atividade mais lúdica que a prof nos proporcionava, é que a gente tirava a palavra do contexto. Quando eu vou lá na revista, recorto essa palavrinha e colo no meu caderninho, eu tirei a palavra do contexto onde ela está inserida. E o que é o problema em fazer isso, gente? É que a classe gramatical da palavra depende do contexto. Eu não tenho como dizer se uma palavra é um substantivo, um adjetivo, um artigo, pronome, o que seja, se ela não estiver, gente, inserida no contexto. Então, por mais que eu estivesse correto, por mais que eu tivesse recortado realmente um artigo lá da revista e colado no meu caderno dizendo isso é um artigo, eu poderia, de repente, não ter como provar para a professora que realmente era um artigo. Imaginem, por exemplo, uma situação bem fácil, tá? Vamos pegar a palavrinha a. A palavra a, que até então, se eu perguntar para vocês o que um a é, a gente tem um instinto, gente, chamar esse a de artigo. Então, eu poderia ter recortado um artigo a, lá da revista, colado no meu caderno, de forma isolada, claro, né? Porque as palavrinhas iam nas colunas de forma isolada, mas de repente a professora poderia pensar o seguinte, pô, mas será que esse a é realmente um artigo ou era um pronome ou uma preposição? Então essa historinha no começo, gente, é para ilustrar exatamente isso. Não é possível definir a classe gramatical de uma palavra de maneira isolada, de maneira fora desse contexto. Então a gente vai começar a nossa conversa sobre classes gramaticais partindo dessa ideia. Eu preciso ter um contexto em que essa palavra esteja inserida para eu poder então analisar. Queridos, aqui está a orientação, tá? O pessoal do extensivo matutino tem aí essa indicação do livro 3, aí, capítulo 7, tá? Os módulos 15 a 17. E o pessoal do terceirão e extensivo noturno que estiver acompanhando, nós temos ali o livro 2, o capítulo 6 e o módulo 8, tá? A nomenclatura ali, a numeração é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então, jovens, olha só. Coloquei para nós aqui, para começar, 2 itens importantes. Como eu falei agora há pouco, o contexto é fundamental para a gente poder, então, definir qual é a classe gramatical a qual a palavra pertence. E por quê? Ali estão os 2 detalhes, gente. Ó. Primeiro, as relações que a palavra mantém. Quando eu quero descobrir a classe gramatical de uma palavra, eu preciso saber com quais outras palavras ela se relaciona. Isso é igual a gente, povo. Nós somos o que somos
Porque nós temos nossas relações também. Eu sou professor e me relaciono com meus colegas, com os meus alunos, né, com o pessoal todo da escola. Então as relações que a gente mantém acabam nos mostrando quem nós somos, o que nós fazemos. Então isso é extremamente importante. Eu vou abrir depois um trechinho aí do Lima Barreto para a gente analisar e eu vou mostrar para vocês como essas relações, elas são fundamentais. A mesma palavra, gente, ela pode pertencer a diferentes classes gramaticais. A mesma palavra. Só que por que ela pode pertencer a diferentes classes gramaticais? Porque ela pode ter relações diferentes. Em um momento ela pode estar ligada a um determinado vocábulo e num outro momento ligada a um outro vocábulo. E essas relações influenciam diretamente na classe gramatical. Outra coisa importante que eu abri ali para nós também, gente, é o significado que a palavra expressa. Isso é uma coisa muito importante também, gente. Nós, normalmente, quando estudamos língua portuguesa, a gente acaba esquecendo um pouco da parte interpretativa, como se língua portuguesa fosse apenas regra, né? Na verdade, não deixa de ser uma regra, gente. Mas quando eu falo em significado que a palavra expressa, eu também tenho que ter um pouco assim de noção da ideia que a palavra está passando. Claro que a gramática já pré-estabeleceu, né, gente? Cada classe gramatical tem a sua ideia, cada classe gramatical tem a sua função. Mas eu, como leitor, eu tenho que interpretar aquela frase para entender a ideia que a palavra está passando para poder também encaixar em uma determinada classe gramatical. E isso, gente, é um conjunto de fatores, tá? Não é uma coisa só ou a outra. A gente tem que entender que quando eu estou em busca da classe gramatical de uma palavra, eu dependo das relações que ela mantém e eu dependo também do significado que ela expressa. Maravilha? Isso é importante, povo. Vou repetir uma coisa que eu falei agora há pouco. A mesma palavra pode pertencer a diferentes classes gramaticais, dependendo, claro, do contexto e de todos os fatores que a gente está mencionando aí. Fechou? Maravilha? Qualquer coisa questione o prof aí, tá, povo? Eu tô ligadinho ali, ó. De repente eu vou até ali, dou uma olhada numa perguntinha e aí lanço para vocês a resposta. Olha só que interessante agora, gente. Eu vou abrir aqui um trechinho do nosso querido Lima Barreto, né? Lembrando que nós temos as obras indicadas para o vestibular aí, né? Aqui está o nosso querido Lima Barreto. E ele disse, gente, em um determinado momento do livro, o seguinte. Presta atenção no prof, acompanhe no slide aí, para que vocês consigam ler comigo bem detalhadamente. Ele falou o seguinte: contudo, eu sentia muito prazer quando soava a hora das refeições. É que nesses instantes a vida ali dentro variava um pouco. Olhem agora esse trecho interessante. Eu me sentia mais livre. Parem aí, gente, e voltem comigo para prestar atenção no detalhe. Quando ele fala eu me sentia mais livre, vocês viram que eu destaquei a palavrinha mais. Né? E o importante, gente, é exatamente isso, ó. Vejam que essa palavra mais que eu destaquei lá no trecho do Lima Barreto, ela tem uma relação. Ela está conectada a uma outra palavra, que é a palavrinha livre. Como a gente já definiu, gente, que as relações que as palavras mantêm são importantes para entender a classe gramatical delas, vamos pensar numa coisa interessante. Vocês concordam com o prof que a palavra livre que o Lima Barreto usou ali no trecho dele, ela está colocada como sendo uma característica, como sendo o nosso famoso adjetivo? Lembra quando ele fala que eu me sentia mais livre? Sentir-se livre é sentir-se com aquela característica, estar livre, ser livre. Então a gramática, ela vai dizer o seguinte para nós, que a palavra livre, por ser uma característica, por ter sido empregada com uma ideia de estado, de característica, ela pertence a uma classe gramatical chamada adjetivo. E agora vem um lance interessante. Esse mais, que está conectado a esse adjetivo livre, ele trouxe, gente, uma ideia também. Não apenas a relação, como eu falei para vocês, mas a ideia. E vocês conseguem entender com o prof, apesar de ser cedinho da manhã, que esse mais do mais livre está passando uma ideia de intensidade? Então, o que eu posso perceber, povo? Que se esse mais ele está passando uma intensidade para o adjetivo livre, eu posso chegar a uma conclusão que a gramática já me forneceu. Eu posso chamar esse cara, portanto, de advérbio. Mas vamos entender essa conclusão a qual eu cheguei, queridos. Por que eu sei que a palavra mais ela está pertencendo à classe gramatical dos advérbios? Pelos dois motivos. A relação que ela mantém com o adjetivo. E aí, claro, vem a regra, né, gente? A gramática já estabeleceu que palavras que se ligam aos adjetivos, essa conexão com os adjetivos, façam que elas sejam advérbios. Isso é regra. Claro que nós tínhamos que enxergar isso no texto.
Mas além dessa relação que o advérbio tem com o adjetivo, a questão da intensidade. Essa ideia, gente, expressa de intensidade só cabe aos advérbios. Nenhuma outra classe gramatical da nossa língua portuguesa pode passar essa ideia de intensidade. Então, voltando a concluir comigo, por que eu cheguei à conclusão que a palavra mais, nesse determinado momento, claro, não sempre, gente, eu não estou falando da palavra mais como uma coisa pré-estabelecida, eu estou dizendo nesse instante, ela tem uma relação com o adjetivo e ela transmite uma ideia de intensidade, concluindo, portanto, que ela vai pertencer, como o prof colocou lá, à classe gramatical dos advérbios. Deixa eu falar uma coisinha de novo interessante, bom, apesar de eu sei que vocês já entenderam. A palavra, gente, ela não é um advérbio. Ela está empregada como um advérbio. Isso é interessante frisar, gente. Não é muito correto dizer que a palavra é isso ou a palavra é aquilo. A palavra, ela está como aquilo ou não, dependendo da situação. Então, que fique bem claro, jovens, que a palavra mais não é um advérbio. A palavra mais está empregada como um advérbio nesse determinado contexto. Fechou? Vamos seguindo a nossa conversa aí. Depois que ele escreve lá, gente, que eu me sentia mais livre, olhem agora a sequência interessante. Ele fala que o olhar abarcava mais horizonte do que aquele que se via pelas janelas gradeadas da seção. Eu tenho de novo a palavra mais ali, gente. Só que agora, se vocês perceberem comigo, tem uma situação diferente. Vou colocar de novo aqui a palavra mais, vou fazer a conexão, gente, com ela, e aí eu vou perceber que dessa vez a palavra mais, ela está conectada à palavra horizonte. Quer ver uma coisa interessante para começar o raciocínio? Vocês acham que horizonte e livre são palavras que pertencem à mesma classe gramatical? Uma pergunta igual, mas com outras palavras. Vocês acham que o primeiro mais, ele tem uma ligação com o mesmo tipo de palavra que o segundo mais? Não, gente. Aquele livre que a gente comentou agora há pouco, ele estava empregado como adjetivo, porque ele era uma característica. Sentir-se livre é uma característica da pessoa. Agora a palavra horizonte, gente, eu acho que é claro para todos nós que ela não é uma característica. Ninguém vai receber a palavra horizonte como sendo uma característica. Livre, tudo bem. Então, olhem que interessante. Essa palavra horizonte, ela foi empregada pelo autor como sendo um substantivo. Então, olha como já começou a me cheirar que a situação já não é a mesma. Apesar de eu ter a mesma palavra, que é o vocábulo mais, a relação que ela mantém em um momento e em outro já é diferente. Isso, queridos, já é um motivo que seria quase que suficiente para dizer que elas estão empregadas com classes gramaticais diferentes. Mas aí, gente, eu não posso abrir mão de novo da parte semântica, da parte do significado. Porque na primeira situação, retomando de novo o que a gente já entendeu, vocês perceberam que esse mais trouxe uma ideia de intensidade. Mas quer ver uma coisa legal? Anota aí no teu material para tu entender com o prof. Eu vou abrir aqui, gente, uma animação que não tem aí no teu slide, tá? Eu coloquei para a gente interagir aqui, tá? Que é essa questãozinha da palavra horizonte subentendida ali. Isso é fundamental, gente, para a gente chegar à conclusão a qual eu quero. Quando ele fala que o olhar abarcava mais horizonte do que aquele que se via pelas janelas gradeadas da seção, vocês notaram que Lima Barreto deixou a palavra horizonte subentendida? Quando ele fala de novo, gente, que o olhar abarcava mais horizonte do que aquele, é do que aquele horizonte que se via pelas janelas gradeadas da seção. Aí a pergunta é, por que foi importante eu entender que existe o substantivo horizonte subentendido logo adiante? Porque daí, queridos, eu notei uma ideia de comparação. Quando ele escreve que o olhar abarcava mais horizonte do que aquele horizonte que se via pelas janelas, ele está comparando. Quando ele estava lá na cela gradeado, ele enxergava uma determinada quantidade de horizonte. Vamos dizer, um pedaço do horizonte. Quando ele estava lá na hora das refeições, ele enxergava uma quantidade maior de horizonte. Ele enxergava um pedaço maior do horizonte. Então eu estou entendendo, gente, que o mais veio agora não para trazer uma ideia de intensidade para o horizonte. O horizonte não era mais intenso quando ele estava lá na hora das refeições. O horizonte ele era maior. Então agora nós percebemos que o valor semântico do mais é um valor de quantidade e não um valor de intensidade.
Então olhem que bacana, gente, construindo todo um raciocínio para a gente dar esse pontapé inicial em classes gramaticais de maneira bem interessante. Primeiro eu tenho um advérbio de intensidade, porque ele está relacionado ao adjetivo, intensidade. E agora, gente, segundo o que a gramática nos diz, essa palavrinha mais, ela vai se encaixar como um pronome e não mais como um advérbio. Vamos entender por quê. Eu tenho uma ligação direta com o substantivo. O substantivo ele é considerado um nome. Então, se eu tenho uma palavra ligada a um substantivo, isso pode levar a crer que ela seja um pronome. Sabe que se substantivo é nome, um cara é pronome. O próprio nome dele já diz, né, gente? Se ele é pronome, ele é para o nome. Então, ele tem uma ligação com esse nome. Só que daí que tá. Não é só pronomes que se ligam ao substantivo. Por que eu cheguei à conclusão que esse mais é um pronome? Apenas por estar ligado ao nome? Não, nós vamos falar daqui a pouquinho mais que existem outras classes gramaticais também ligadas ao substantivo, também ligadas ao nome. Mas sabe qual é a situação chave que me levou a chamar esse cara de pronome? É entender a ideia da quantidade. E sabe o que é mais legal, gente? Deixa eu colocar ali para nós também, ó. Essa ideia de quantidade que ele está passando para o substantivo horizonte é uma quantidade indefinida. A gente chama esse cara de pronome indefinido exatamente por uma seguinte situação fácil de entender. Vocês têm exatamente certeza de quanta quantidade a mais de horizonte ele enxergava? Se a gente pensar nessa comparação que ele fez, que o olhar dele abarcava mais horizonte lá na hora da refeição do que aquele horizonte que ele via na cela, eu não sei exatamente qual é essa diferença. Eu não sei qual é essa quantidade a mais que ele enxergava. Tá, tudo bem, digamos que lá na cela ele enxergasse 1 metro de horizonte. E lá na hora das refeições ele enxergava mais horizonte do que isso. Mas mais quanto? Mais 1 metro, mais meio metro, mais 30 metros? Qual é essa quantidade? Então essa ideia, gente, de estar indefinindo essa quantidade leva a ser um pronome indefinido. E aí, repito, como eu falei agora há pouco, a única classe gramatical, queridos, que passa a ideia de intensidade é o advérbio. E a única classe gramatical que se liga ao substantivo e traz essa ideia de indefinição, de quanto é mais, é o pronome indefinido. Então, por isso que é bacana, gente. Existe a regra, como eu disse no começo da aula, existem, né, critérios gramaticais definidos, o que cada classe gramatical faz, qual é o papel de cada uma, isso existe gramaticalmente falando. Só que o legal da língua portuguesa é a gente entender e enxergar isso acontecendo no texto. Ah, não, aquele mais está ligado no adjetivo, e aí está passando uma ideia de intensidade. Esse outro mais está ligado no substantivo, e aí está passando uma ideia de quantidade. Esse é todo o segredo, povo, de aprender classe gramatical. A gente não vai, aprender as classes gramaticais também assim de forma isolada, tá? O prof não vai ensinar para vocês, vamos aprender primeiro o substantivo, depois o adjetivo, depois o advérbio. Porque se a gente fizesse esse aprendizado assim de forma fragmentada e de forma isolada, também não vai adiantar. A gente tem que criar conflitos, queridos. Nós temos que pegar a mesma palavra, colocar em conflito em situações diferentes para a gente ir aprendendo aos poucos. Então vai anotando aí, tá? Aproveita já que acordou, amanhã cedo, sexta-feira, aproveita aí, já anota lá no caderninho. Ah, tá, então um advérbio, ele tem as seguintes características, ele se liga a um adjetivo e entre as ideias que ele passa existe a intensidade. Quando eu perceber que uma palavra está ligada a um substantivo e trazendo uma ideia de quantidade indefinida, ele vai ser um pronome indefinido. Sabe? Já vão anotando essas informações para a gente ir criando o nosso contexto aí. Fechou? Maravilha? Bom, jovens, vamos seguir então aqui a nossa conversa. Deixa eu mostrar para vocês aqui um quadro das classes gramaticais. Eu coloquei ali, gente, 3, vamos dizer assim, né, separações, 3 situações. Primeiro, gente, lá em cima está escrito invariáveis, e eu coloquei lá o verbo e o advérbio. E quando eu falo em invariáveis, gente, eu estou me referindo à questão de gênero, masculino, feminino, e a questão do número, que é o singular e o plural. Porque lá dentro daqueles dois, gente, o verbo, ele não é um cara invariável. Claro, o verbo não tem gênero. Eu não tenho como colocar o verbo no masculino ou colocar o verbo no feminino. E o verbo, ele só consegue ter o singular e o plural de acordo com a pessoa. Vocês já estudaram o verbo, né? O colega perguntou ali quando é que nós vamos estudar verbo. Vocês já estudaram o verbo. E sabe que verbo tem uma variação de número e pessoa. Então existe o singular e o plural para a forma verbal. Mas não é um singular e plural, gente, igual a gente faz para um substantivo, igual a gente faz para um adjetivo,
que é só colocar um S lá, por exemplo, né? Aqui, quando eu falo em invariáveis, eu estou me referindo exatamente a esse ponto. O advérbio e o verbo, eles não têm essa variação de masculino, feminino, essa variação simples de singular e plural. Então, por isso que eles estão na categoria das classes gramaticais invariáveis. Aliás, gente, esse detalhe é muito mais importante para o advérbio. Quando a gente descobre que o advérbio é uma classe gramatical invariável, isso pode ser uma carta na manga para nós, gente. Porque, de repente, uma hora dessa eu fico em dúvida. E agora, será que esse vocábulo que eu tenho no meu texto, ele é um advérbio ou ele é um adjetivo? Sabe por que essa situação que eu falei para vocês é interessante? Porque olha onde é que está o adjetivo, por exemplo. Ele está ali, gente, na outra linha das variáveis. Então, naquela coluna onde fala variável, naquela linha onde fala variáveis, nós temos o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome. Essas palavras todas, elas têm, gente, essa variação de masculino, feminino, singular, plural. E isso pode ser um fator de diferenciação. Se uma hora eu estiver em dúvida, gente, principalmente entre uma variável e uma não variável, que é o caso do advérbio, é só eu tentar submeter a palavra a variações dentro do contexto. Eu vou mostrar isso para vocês depois ali, tá? Vocês vão entender isso melhor. Mas vale a pena entender que existe um grupo de palavras invariáveis e um grupo de palavras variáveis. Todas essas variáveis, gente, que estão ali, que é o artigo, adjetivo, numeral e pronome, todas se ligam ao substantivo. Lembra que eu falei aquela hora, né? O fato de eu ter chegado à conclusão que esse mais aqui era um pronome, não era apenas por estar ligado ao substantivo. Que vocês entenderam agora, né? Estar ligado a um substantivo, manter uma relação com o substantivo, não garante que seja um pronome, porque também poderia ter sido um artigo, um adjetivo, um numeral. Então vejam que existem mais classes gramaticais além do pronome ligadas ao substantivo. Mas aí, claro, como é que eu vou saber qual é qual dentro desse grupo de palavras ligadas ao substantivo? Pela questão semântica, pelo significado. Claro que quando eu cheguei à conclusão que esse mais trouxe uma ideia de indefinição, aí, claro, só poderia ser um pronome indefinido. Não existe um adjetivo indefinido, não existe um numeral indefinido. Então essas outras palavras, elas não têm essa ideia de indefinição. Até existe o artigo indefinido, né? Só que o artigo indefinido, gente, sem querer decorar, mas, né, basicamente já decorando, é só o um e o uma. Então a palavra mais nunca seria um artigo indefinido. E se não é um artigo indefinido, qual seria a outra ideia de indefinição? A do pronome. Então é um jogo, tá, gente? É um jogo de estratégia. Quem está ligado a quem, qual ideia a palavra está passando, é tudo uma situação realmente de se analisar. Português depende do contexto. Essa frase é clássica para nós da língua portuguesa. Não existe uma situação que eu possa concretizar sem ter o contexto, né, para eu poder fazer essa análise toda. Fechou? Ali embaixo, no finalzinho da tabela, a gente tem os conectores, que são as preposições e conjunções. Essas duas classes gramaticais nós vamos trabalhar no futuro próximo, tá? Eu não costumo trabalhar preposição e conjunção, gente, agora, porque a gente precisa de uma situação um pouco mais ampla. Para eu ensinar preposição para vocês, a gente precisa saber as funções sintáticas. E isso a gente vai estudar depois no próximo episódio, que é a parte do período simples. Lá a gente vai trabalhar os verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, tem ou não tem preposição. Então um momento mais oportuno é logo adiante. E as conjunções também, tá, gente? Conjunção é interessante nós trabalharmos lá no período composto depois. Quando a gente falar em orações subordinadas, orações coordenadas, porque lá a gente vai entender que as orações se conectam umas às outras. E aí existem os conectores entre as orações, que são as chamadas conjunções. Então eu vou deixar preposição e conjunção para um outro momento. Não vou trabalhar agora dentro do episódio classes gramaticais, não que não sejam classes gramaticais, mas porque o momento é melhor depois. Nós vamos focar a nossa atenção, gente, principalmente no advérbio, é um cara que a gente vai ter que frisar bastante, e depois naquela galera toda ali do substantivo. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, toda essa galera aí. O verbo, reforçando mais uma vez, ele é uma palavra que acredito eu que como classe gramatical seja fácil de perceber. O verbo é uma classe gramatical bem clara para nós todos, e ele não é o nosso pior problema dentro de classes gramaticais. O problema do verbo, a gente já passou. Só lembrando, como a gente já viu o verbo, né? A gente já viu que o verbo tem todas as suas complicações, de modo, tempo, todas aquelas histórias que a gente contou lá nos episódios sobre o estudo do verbo.
Então, repito que a gente vai manter o nosso foco em advérbio e toda aquela galera ali do nosso querido substantivo. Fechou? De novo, gente, para ficar bem claro isso. Não abram mão, gente, de repente, numa situação de aperto, apelarem para a ideia da variação. Ela é variável ou ela é invariável? Se eu mexer no contexto, aquela palavra vai passar a ser feminino, de repente? Ela vai passar a ser plural ou ela vai permanecer invariável? Isso é um fator interessante que nós vamos guardar aqui, cartinha na manga, para daqui a pouquinho a gente empregar na nossa situação, na nossa prática. Fechou, queridos? Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha aí, tem alguma coisa. Não, tranquilo, o pessoal está só querendo passar no vestibular aí. Deram bom dia ali, sexta-feira, prof, valeu, queridos. Tamo junto aí, tá? Vamos nessa sexta-feira bonitão lá. Eu vou avançar aqui, queridos, e vou mostrar para vocês, então, uma atividade, tá? Vamos fazer uma questãozinha para ver se a gente está entendendo essa primeira parte. Lembrando também que lá no Estudos já tem a lista para vocês fazerem dessa primeira aula, tá? Dessa aula que a gente está vendo agora. Não da outra aula daqui a pouco. Eu separei em duas, tá? Tem uma listinha de exercícios para essa primeira e tem uma outra lista para a segunda. Aí lá no Estudos está bem orientado, lá aula 15, aula 16, está tudo bonitinho lá, tá? Podem acompanhar lá com o prof. Então essa primeira aula, gente, essa primeira questão, não precisamos saber necessariamente a classe gramatical. Ah, professor, eu sou obrigado a saber qual é a classe gramatical da palavra, todas elas? Não. Lembrando que nosso primeiro passo, a nossa primeira etapa é a gente entender isso que eu falei, as relações e as ideias, sem necessariamente aprender classe uma por uma. Então acompanha o prof lá, pega aí teu lápis, tua caneta, teu material aí e vamos rabiscar para a gente aprender. Ali está dizendo para a gente analisar as ocorrências dessa palavra destacada, que a palavra é a palavrinha meio, e a gente tem que ver, gente, quais são as conclusões adequadas sobre ela. Então vamos pensar com o prof. A palavra é a mesma. É o mesmo caso que a gente comentou agora há pouco da palavra mais. Eu tenho nas minhas mãos, gente, o mesmo vocábulo. Só que, claro, está empregado em diferentes situações, diferentes contextos. Então vamos pensar como nós começamos lá às 7h30 da manhã. A primeira letra A, a gente diz que o aluno ficou meio triste. Vamos pensar com o prof. Vocês não entendem que triste tem uma ideia igual à do livre? Quando Lima Barreto diz que ele se sentia mais livre, ele colocou uma intensidade para uma característica. Ou seja, ele não se sentia apenas livre, ele se sentia mais livre. Então eu notava que lá eu tinha um advérbio da intensidade. Vocês não concordam com o prof que quando diz que o aluno ficou meio triste, ele está fazendo uma coisa parecida nesse contexto? Concordo com o prof que triste é uma característica? Quando diz que o aluno ele ficou triste, ficar triste é o mesmo que se sentir livre? São características? E aí vem a situação interessante. Eu percebi que naquele contexto a palavrinha meio tem uma ligação com a palavra triste e que triste é um adjetivo. Exatamente igual o que a gente analisou agora há pouco. Então não dá para a gente concluir que meio, gente, vai ser um advérbio? Um advérbio de intensidade? Ah, professor, mas por que intensidade? Lá eu entendi que era uma intensidade porque mais livre é ter uma intensidade maior. Agora, meio triste não parece intensidade. É intensidade também, gente. Só que uma intensidade do mais ou menos. Não a intensidade do mais ou do menos, mas do meio termo. Quando ele fala que o aluno ficou meio triste, ele não está dizendo que ele ficou nem totalmente triste e nem nada triste. Ele ficou mais ou menos triste. Então eu tenho um advérbio de intensidade. Uma palavra, resumindo novamente, ligada diretamente a um adjetivo, e essa ligação com o adjetivo já seria suficiente para chamá-la de advérbio. Só advérbios, queridos, se ligam a adjetivos. Mas para complementar, para sustentar mais ainda a nossa conclusão, a palavra meio está passando uma ideia de intensidade, de mais ou menos. A partir de hoje, gente, se vocês perceberem que o meio ele tem essa semântica de mais ou menos, ele vai ser um advérbio de intensidade. Vamos fazer uma situação interessante agora, voltando no quadrilho ali em cima. Se eu cheguei à conclusão que aquele meio é um advérbio de intensidade, pelas relações, pelo valor semântico, ele tem que ser invariável. Advérbio é invariável. Então, se aquele aluno fosse substituído por uma aluna, eu não poderia dizer que o aluno ficou meio triste e que a aluna teria ficado meia triste. Pelo amor de Deus, pô.
Numa sexta-feira tu me largar meia triste é sacanagem. Então eu não poderia falar que eu estou meio e ela está meia triste, porque eu estaria submetendo o advérbio a uma variação de gênero. E nós concluímos que, segundo as regras, o advérbio ele não pode ser submetido a uma variação de gênero. Então, independente de ser o aluno, a aluna, os alunos, as alunas, sempre será meio. Imagina um plural. Vamos colocar aluno no feminino plural. E vamos falar as alunas. Eu falaria que as alunas ficaram meio tristes. Todo mundo é submetido a uma variação, artigos, adjetivos, o substantivo, mas o advérbio não. O advérbio é invariável. Fechou? Tranquilo? Olha só. O primeiro item ali embaixo diz que todas estão empregadas com a mesma classe gramatical. Se eu cheguei à conclusão que aquele primeiro meio é um advérbio da intensidade, as outras todas vão ter que ser advérbios da intensidade também, para que eu consiga colocar o item 1 como verdadeiro. Beleza? Então vamos pensar com o prof lá. Aqui na sequência diz que o aluno ficou meio triste porque o professor lhe tirou meio ponto. Olhem que diferente, gente. Quando o professor tirou meio ponto, eu não tenho ponto como sendo um adjetivo, igual triste era. É a mesma coisa aqui. A palavra ponto, gente, desse item 1, equivale à palavra horizonte lá do Lima Barreto. Então, se o professor tirou meio ponto, ele não tirou uma intensidade do ponto, ele tirou a metade do ponto. Sem entrar no mérito, gente, de qual é a classe gramatical da palavra meio, nessa situação do meio ponto, uma coisa é certa, que ela não é igual à primeira, não é. Porque a primeira se liga a um adjetivo, a segunda se liga ao substantivo. Entendem que ponto é um substantivo, né? Quando diz que o professor tirou meio ponto, a palavra ponto representa algo, um substantivo. E meio ponto é a metade do ponto. Só para não deixar no ar, tá? Depois a gente vai comentar isso melhor, mas esse segundo meio é um numeral, tá? Quando vocês entenderem que o meio indica metade, de meio ponto a metade do ponto, ele cai como um numeral. Então a primeira está errada. Nem todas estão empregadas com a mesma classe gramatical. Já tenho duas diferentes. Tem um advérbio da intensidade na primeira e tem um numeral na segunda. Tranquilo? Mas repito, queridos, a minha intenção agora não é dar o nome para as classes gramaticais todas bonitinhas. É entender relações e significado. As relações são diferentes. Repetindo novamente, o primeiro meio está ligado a um adjetivo triste. O segundo meio está ligado a um substantivo ponto. Relações diferentes. E ideias diferentes. O primeiro uma intensidade do mais ou menos e o segundo a ideia da metade, da quantidade de pontos, a metade dele. Fechou? Bom, o item 2 ali diz que percebem-se ao menos 3 diferentes classes gramaticais. Pelo menos 3 diferentes. 2 nós já temos. Já temos um advérbio lá e já temos um numeral aqui. Olhe agora a frase B. A frase B diz que o cozinheiro achou o meio de deixar o bife suculento. Queridos, concordam que quando o cozinheiro achou o meio, a gente viu que a palavra meio, ela está sendo empregada como sendo uma coisa? Ele achou o meio. Eu poderia entender que ele achou o modo, ele achou a maneira, ele achou o jeito de deixar o bife daquele jeito. E uma coisa mais legal, queridos, vocês viram que essa palavra meio agora veio acompanhada pelo artigo o meio. Sabe o que aconteceu aqui, gente? Uma substantivação da palavra. A palavra meio, ela foi empregada como o próprio substantivo dessa vez. Então eu tenho um advérbio no primeiro caso, um numeral no segundo caso e agora um substantivo no terceiro. Porque a palavra em língua portuguesa a gente pode ser substantivada, tá? A gente colocar o determinante na frente, lá o artigo no caso, a gente consegue substantivar a palavra. Então aquele meio ali da letra B, aquele primeiro meio da letra B, ele está empregado como o próprio substantivo. Substantivo representa algo ou alguém. Então quando o cozinheiro achou o meio, ele achou algo para poder então deixar o bife daquele jeito. Então a 2 está certa, que pelo menos 3 eu tenho. Por mais que a outra possa ser, de repente, de uma diferente classe gramatical ainda, o item 2 fala que percebem-se ao menos 3. Não tem problema ser 4, mas ao menos 3 já tem. Então o item 2, ele é verdadeiro. E agora, para fechar o raciocínio, povo. Aqui está dizendo que, na 3, né, que uma das ocorrências em A, que é advérbio e numeral, já sabemos que lá na A tem o advérbio e numeral, diz que uma das ocorrências em A também é percebida em B. Tá, mas aqui na B eu não achei nem advérbio, nem numeral ainda. Eu achei um substantivo. Mas olhem a última.
O cozinheiro, gente, quando achou o meio de deixar o bife suculento e meio macio, olhem o meio ligado ao macio, igual o meio ligado ao triste. Macio é um adjetivo, macio é uma característica do bife. Se ele conseguiu deixar o bife meio macio, ele conseguiu deixar o bife mais ou menos macio. Quem é, queridos, que se liga ao adjetivo e transmite uma ideia de intensidade? O advérbio. Então o item 3 é verdadeiro, porque uma das ocorrências da A, que é o advérbio, ele também se percebe na B, que é o outro advérbio. O meio do meio triste e o meio do meio macio, ligados ambos em adjetivos e ambos indicando a ideia da intensidade do mais ou menos. Tranquilo? Gabaritinho para nós então a 2 e a 3, as duas corretas, apenas a 1 está errada. Fechou? E para a gente concluir aqui, gente, rapidão essa primeira etapa, tá? Nós vamos caminhando gradativamente, numa boa, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Eu tenho aqui uma situação rápida, mas interessante. O duelo entre substantivo e adjetivo. Sabe por que esse duelo existe, queridos? Porque substantivo e adjetivo compartilham muitas palavras. É aquela coisa que eu disse, a palavra ela transita entre as classes gramaticais. O mesmo vocábulo que uma hora é substantivo, em outro momento ele pode ser um adjetivo também. Então esse duelo, gente, é um duelo bem interessante de se perceber. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma situação. A letra A diz que o empresário jovem ainda é inexperiente no mundo dos negócios. E depois diz que o jovem empresário administra os negócios de uma multinacional. A grande situação aqui, queridos, é entender a diferença entre jovem e empresário. Quem é o substantivo, quem é o adjetivo? Será que o jovem é empresário ou será que o empresário é jovem? Entendem que empresário e jovem podem, né, transitar entre essas duas situações? Então, olhem aqui embaixo as conclusões que eu coloquei para nós, gente. Que na letra A, a primeira que fala que o empresário jovem ainda é inexperiente no mundo dos negócios, eu coloquei que na A, o empresário ele é inexperiente por ser jovem. Então, pensa comigo nisso. Quando eu falo que o empresário jovem é inexperiente, sabe qual é o meu questionamento? Quem é inexperiente? Será que quem é inexperiente é o empresário por ser jovem? Ou será que é inexperiente é o jovem por ser empresário? Nesse raciocínio de quem é quem, eu concluo que a palavra jovem na letra A é um adjetivo, é uma característica. Porque o empresário que é o cara inexperiente. E por que ele, o empresário, é inexperiente? Por ser jovem, por ter a característica de ser jovem. Por isso que eu entendo o jovem lá como sendo um adjetivo. Mas olha a conclusão da B. Diz que o jovem ele é administrador por ser um empresário. Olha o contrário. A letra B diz que o jovem é empresário, administra os negócios da multinacional. Sabe qual é a conclusão e o raciocínio que eu faço? Quem é, gente, que administra os negócios da multinacional? Será que quem administra os negócios é o empresário por ser jovem ou é o jovem por ser empresário? E agora eu entendo ao contrário, que quem administra os negócios da multinacional é o jovem, ele, o jovem. E sabe por quê? Porque ele tem uma característica, ele é empresário. Então agora o empresário assumiu a função da característica e o empresário é o adjetivo. Isso é muito interessante, tá, queridos? Entender que as situações, elas acabam mudando conforme o contexto. Uma hora o empresário que é jovem, outra hora o jovem que é empresário. E isso depende, claro, do contexto. Para fechar, então, uma questãozinha bem simples. Diz ali, gente, que é para a gente analisar a frase que diz: já vi muito comentarista burro, mas um burro comentarista é a primeira vez. Olha essa jogadinha. Um comentarista burro, ou seja, ele, o comentarista, é burro, e depois ele, o burro, que é um comentarista. Então, a troca das posições fez uma hora o burro ser o substantivo, outra hora o burro ser o adjetivo. E assim com a palavra comentarista também. O que o item pede, gente? Que a gente veja se a alteração entre as posições das palavras em cada alternativa muda a classe gramatical ou não. Eles querem aquela que não ocorre. Um raciocínio bem rápido, queridos. Nós já vimos que um empresário pode ser jovem e que um jovem pode ser empresário. Nós já vimos que um comentarista pode ser burro e um burro pode ser comentarista, né? Agora vamos pensar nas alternativas. Pega a letra A. Existe a possibilidade de um fanático ser religioso? Pode. Existe um fanático que é religioso. Mas também existe um religioso que é fanático. Então, na letra A, se eu trocar as posições, eu vou alterar a classe gramatical. Uma hora o fanático é religioso, outra hora o religioso é fanático. A letra B diz um brasileiro trabalhador. Também, queridos. Não posso pensar que um brasileiro seja trabalhador ou que um trabalhador seja brasileiro. Então, vejam como cabem as duas situações. A alteração na classe gramatical.
Quando eu falo na letra C do velho chinês, eu entendo perfeitamente que existe um velho que é chinês ou que existe um chinês que é velho. Então, qualquer um dos dois pode assumir a função tanto de adjetivo quanto de substantivo. A letra D lá embaixo fala de uma mulher policial. Existem mulheres que são policiais e também existem policiais que são mulheres. Então, notem que a situação exatamente é a mesma em todos os casos. Agora, a nossa respostinha, que é a letra E, fala sobre uma contundente notícia. Contundente com a ideia de ser uma notícia, né, que causa um impacto muito grande. Agora, gente, eu não consigo fazer o mesmo raciocínio. Eu até entendo que existe uma notícia que seja contundente, mas uma contundente que seja notícia já é estranho de pensar. A palavra contundente, ela não consegue assumir o papel de ser uma coisa ou de ser alguém. E lembrando que substantivo representa algo ou alguém. Então, dizer que a palavra contundente representa algo ou representa alguém já não é uma coisa muito viável. Por isso que a resposta é a letra E. Mesmo alterando, queridos, a ordem das palavras, eu não consigo transformar o adjetivo em substantivo e vice-versa, como eu consegui fazer em todas as outras situações. Fechou? Então fica essa dica aí, tá, gente? Esse duelo substantivo e adjetivo é bem interessante. Notem de novo para fechar o raciocínio. Todas as palavrinhas das letras A, B, C, D, todas podem ser tanto substantivos quanto adjetivos, igual aquelas que a gente falou agora há pouco ali. Fechou? Aqui está o roteiro de estudos, então, gente, da primeira aula, tá? Para o pessoal do PV1000, extensivo matutino, tem aí o roteiro de estudos, questões propostas do livro, do COC1000 UFSC e a lista no estudos. Ela está com o mesmo nome da aula, tá? Para facilitar lá o trabalho de vocês. E o roteirinho do PV500, para meus queridos alunos do terceirão e para o pessoal do extensivo noturno que esteja assistindo, tá bom? Mesma coisa, propostas do livro, as questões do COC1000 da UFSC e a lista que está no estudos. Fechou? Vamos tomar uma aguinha aí, vamos dar um tempinho para a gente trocar o link lá também e seguir para a próxima aula aí, para a segunda parte da classe gramatical. Fechou, queridos? Eu vou conferir ali o nosso chatzinho para ver se tem alguma...